Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer, meus irmãos, estar aqui com vocês. Deixa eu só abaixar aqui, que é para não sair barulho de mensagem aqui na nossa gravação. É um prazer estar aqui com vocês, irmãos. E hoje nós vamos trazer revelação importante a respeito dos nomes sagrados e como deve ser nossa conduta, nosso proceder com os nomes sagrados. Vocês devem se lembrar de um vídeo que eu postei aqui. Deve ter aí uns 3 ou no máximo 4 vídeos passados. Eu estava falando de nosso banho aqui, de nosso quadro, com aqueles dizeres, né? Iauxa é pastor verdadeiro. E eu expliquei a vocês que quando eu estava fazendo esse quadro, e ali em cima da bancada, Iau falou na minha mente que eu não poderia colocar o nome de seu filho negando letra. E na madrugada passada, irmãos, eu perguntei a Iau, por que tu não me falaste que não era com Y, mas sim com I? Do mesmo tempo que tu me instruíste a fazer o quadro, por que tu deixou eu fazer o quadro e colocar uma letra que é usada no ocultismo, é usada nas profundezas de Satã, nas obras ocultas de Satã, conforme fala o Apocalipse? Eu descobri tudo isso, irmãos, que o Y ele é usado nas obras ocultas de Satã. E eu perguntei para Iau. E agora só, olha que coisa, irmãos. Uma criatura perguntando para o Criador. E Iau disse para mim que era pertinente a pergunta, uma vez que ele tinha me instruído a colocar o nome dele certo, no nome do filho, mas como que ele deixou colocar com Y? Aí ele respondeu para mim, irmãos, através desse gesto, meu filho, eu pude mostrar a tua humildade para com os teus irmãos. Quando você reconheceu que não era com Y, você está dando um ensinamento, ensinando toda a irmandade na face da terra a filosofia da humildade. Porque tem gente, irmãos, que acha que não dá em nada, que não é nada, mas eu acredito que acham porque não conheceram como eu conheci. Primeiro, alguns Iaudim, lá no grupo Filhos de Iau, no WhatsApp, o irmão Jorge, se não me falha a memória, o irmão Jorge, não sei agora, mas eu acho que foi o irmão Jorge, sim. O irmão João Carlos. Não, eu acho que foi o irmão João Carlos. Ele estava me passando
uma instrução sobre essas coisas. Só que eu não sabia, irmãos. Eu não sabia que, de fato, o Y está relacionado às obras ocultas de Satã. E alguns irmãos mandaram alguns trabalhos, alguns vídeos para mim, que eu me esquivei de colocar aqui nessa gravação, porque eu não sei se os vídeos têm direito autoral ou não. E eu sou um pecador, irmão, não sou melhor do que ninguém, não. Mas se eu só coloco algum vídeo se eu tiver certeza que aquele vídeo, com aquela imagem, não tem direito autoral. Então o irmão mostrou que dentro da maçonaria, lá dentro do Vaticano, eles usam um bastão que na ponta é um Y. O bastão na ponta é um Y. E é fato, irmãos. O Y, eu não estou aqui paganizando o Y não, tá, irmão? Porque o Y faz parte do alfabeto. O nosso alfabeto, ele tem português, né? Tem o Y como um acréscimo. Mas todas as letras que existem na face da Terra, elas fazem parte de idiomas diversos. O mandarim, se você me mostrar uma carta em mandarim, eu não vou conhecer uma única letra. Eu não conheço nada do mandarim, nenhuma letra eu conheço. Mas é um idioma que Yahweh criou. E então, irmãos, ele me tranquilizou o coração e me fez entender por que ele deixou que eu colocasse com Y. Porque eu tinha que mostrar o quadro com Y para depois eu mostrar o quadro corrigido lá com a letra I. Então nós temos que ser o exemplo. Irmãos, você que escreve Ial com Y, sabendo que o Y é uma letra usada nas profundezas de Satã, nas obras ocultas de Satã, depois você que tiver alguma dúvida, pesquise sobre o Y no ocultismo e você vai ver muita coisa. Pesquisa aí, a internet está aberta para todo mundo. Eu não trouxe nada aqui, porque, como eu disse, eu não vou colocar nada aqui no canal sem ter a certeza que aquilo tem direito autoral ou não. Então, o Y, irmãos, é fato. É fato que ele está envolvido nas profundezas, nas obras ocultas de Satã. Isso dentro da maçonaria, isso lá dentro do Vaticano. E não custa nada, irmãos, fugir da aparência do mal. Quando eu soube dessa informação, quando eu recebi essa informação de que o Y está relacionado como uma letra que os satanistas usam dentro da maçonaria, dentro do Vaticano, e para mim, irmãos, não foi nada doloroso, não foi nada difícil mudar, tirar de lá, tirei o Y, botei lá o I. Se você for lá, tem até uma marquinha lá, ó. Uma marquinha que eu passei, eu não tinha uma tinta preta forte igual essa daqui, eu passei a tinta que eu tinha para tirar ali, porque ficou, quando eu puxei o Y, o quadro ficou, a tinta saiu. E para não ficar ele sem tinta, eu botei aquela tinta lá, aí ficou aquela marca lá. Mas, como eu estava falando para vocês, irmãos, é uma coisa tremenda. E nós precisamos conhecer o porquê das coisas, o porquê que a gente tem que analisar as escrituras e a numerologia bíblica. Não é astrologia, irmãos. Não é astrologia, porque se você for fazer pesquisa pelos astros, você está prestando uma homenagem para os mentirosos da NASA, para os satanistas. Porque eles colocaram lá em cima, colocaram lá no lugar de estrela da manhã, colocaram Vênus, e aí colocaram Saturno, Netuno, um monte de planeta que Yahweh nunca ensinou a gente a respeito desses planetas. E Yahweh sempre falou, pelo menos de Vênus, como estrela da manhã. Vênus não é um planeta, é uma estrela. E as pessoas prestam homenagem a esses satanistas
fazendo as coisas sem saber. E a gente precisa entender da numerologia bíblica, porque se você for parar para analisar, Satã usa também o número 7. E o 7 a gente sabe que é perfeição de algo. E Satã também usa, só que Satã usa de maneira negativa. Por exemplo, ele blasfema os seguidores de Satã, e até quem não segue Satã, mas vai pela onda do mundo, pela onda do ditado, diz que 7 é conta de mentiroso. 7 é conta de quem é a verdade, irmão. Yahshua é verdade. 7 é o número de Yahshua. 7 é a perfeição de Yah. A perfeição de Yah, irmãos. O 7 é a perfeição de Yah. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O 7 é a perfeição de Yah. Aí vocês pegam, por exemplo, lá em Brasília tem aqueles 2 prédios, um do lado do outro, representando ali um número 11. As Torres Gêmeas, né? O World Trade Center, não sei se eu falei corretamente, o World Trade Center, aqueles aviões quando explodiram aquilo ali, eles explodiram, irmãos, um símbolo que eles usam, mas que é copiado. É copiado, irmão. Satã sempre tenta copiar Yah. Vocês lembram que o projeto de Yahshua é que nós sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai? Entende isso? Eles sabem que o número 1 é um número importantíssimo, porque Yah é um, Yah é único. Então Satã pega e usa. Vocês podem olhar que eles usam o número 11 imitando a Yah. O 11 de setembro, o lance que eu acabei de falar agora, das torres, lá em Brasília, os 2 prédios, um do lado do outro, representando ali o número 11, irmãos. Representando uma unidade, ou uma dezena, no caso, né? Composta de 2 unidades iguais, 1 e 1. E se você for observar que o objetivo de Yahshua é nos tornar um com ele, assim como ele é um com o Pai. Entende, irmãos? Como a numerologia ela está entrelaçada com as coisas de Yah. E se você fosse parar para analisar, se a gente pudesse colocar, se existisse um alfabeto, ou se existe um alfabeto pelo qual Yah criou todas as coisas, esse alfabeto seria matemática. Seria matemática. Você vê que Yah é o quadrante, ele fecha com 4. Yah é o tetragrama, ou melhor, é o tetragrama. Yah é o tetragrama. E a importância, irmãos, dos nomes, eu quero abrir com vocês aqui, eu já até coloquei aqui no Word, quero abrir com vocês, aqui é a Bíblia que eu vou ler depois com vocês. Eu acho que é esse aqui mesmo. Olha só, irmãos, se nós formos parar para analisar, aqui está o nome de Yah. Ial. Tetragrama, 4 letras, tá vendo? Tetragrama, 4 letras. Se o filho recebeu o nome do pai, então o nome do pai é esse aqui, tem 4 letras. Então, o correto deveria ser assim. Eu já vi gente colocando até com 2 U. Não tem problema você colocar com 2 U, porque esse H, ele tem som de U realmente. Quem coloca com 2 U não está errado, não. Não pode colocar faltando, irmão, porque Yahshua é 7. Aqui, ó. Yahshua escrito dessa maneira, olha quantos caracteres, quantas letras vão ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tu sabe que isso aqui é Yahshua, está certinho. Yahshua. Aí se você pegar aqui embaixo, Yahshua, sem o H, olha como é que fica. 6 letras.
E você até consegue pronunciar Yahshua, você até consegue pronunciar Yahshua, mas você não pode dizer que aqui está o nome do Pai. Por que não está o nome do Pai aqui, irmão? Porque o nome do Pai tem aqui, são 4 letras. O Pai, ele é o quadrante. Tem um vídeo passado aí que eu falo a respeito do quadrante. É só vocês procurarem aí, que vocês vão encontrar um vídeo que eu falo a respeito do quadrante. Se vocês for ver esse vídeo, vocês vão entender por que o nome de Yahshua tem que ser escrito dessa forma. Se você colocar 2 U, não tem problema também não, porque o H é som de U mesmo. Entendeu? Se você colocar 2H, também não tem problema não. E se colocar dessa forma aqui, também não tem problema. Agora aqui, você ainda consegue pronunciar Yahshua. Por que você consegue pronunciar Yahshua aqui? Por que você consegue pronunciar Yahshua? Devido o U ser repetido. Aí você ainda consegue pronunciar Yahshua. Agora eu vou dar um outro exemplo para você aqui. O meu nome é Paulo. Se eu tivesse um filho e tivesse colocado o nome do meu filho como Paulo Filho, ou Paulo Júnior, vamos dizer assim. Então aqui, ó, Paulo Filho. Tá aqui, o meu nome é Paulo, aí o nome do meu filho é Paulo Filho. Ou Paulo Neto, porque o nome do meu pai poderia ser Paulo, eu poderia colocar aqui Paulo Neto. Sem nenhum problema aqui, ó. Certinho o nome o meu nome, o nome do meu filho, Paulo Filho. Por que é Paulo Filho? Porque o pai, o nome do pai é Paulo. Quando você vê Paulo Júnior, também, você pode ver que o nome daquela criança, o Paulo Júnior, o nome do pai dele é Paulo. Agora aqui, ó, vamos aqui embaixo agora. Vamos dizer aqui, ó, Paulo Filho. Agora, se o meu nome fosse isso aqui, você conseguiria pronunciar Paulo aí nesse nome aí? Aqui você consegue ler Paulo, faltando a letra O? Só um momento, irmão. Então, dentro dessa conjuntura, dentro dessa caligrafia, né, vamos dizer assim, aqui você não consegue ler Paulo, porque está faltando uma letra. Está faltando uma letra. Não é aqui igual Ial, que você até consegue ler Ial faltando um H, faltando um outro U. Você consegue ler Ial, mas você está só negando, você está usurpando um caractere do nome do pai. Você está usurpando um caractere do nome do pai no filho. É como se você estivesse negando o pai e negando o filho. Por quê? Porque, irmãos, uma vez que nós, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui, uma vez que nós temos a responsabilidade com as coisas de Yahweh, você não tem temor de negar uma informação? Como que as pessoas vão saber que o Pai é o quadrante, e Yahweh é um, como soberano do universo? Ele é um, ele é único, mas como aquele que projetou tudo, ele é o próprio quadrante. Eu não sei se vocês já viram, como eu disse no vídeo passado, eu já mostrei para vocês o que é um quadrante, como que ele é usado. A náutica usa, ele é indispensável. Quem faz navegação de coordenada, longitude, latitude, altura, tudo usa o quadrante, irmãos. O quadrante, ele é um instrumento tremendo, tremendo. Se você for pegar para analisar, a própria maçonaria, irmãos, Satã estava lá pertinho de Yahweh, ele conhece as coisas. Ele estava lá pertinho de Yahweh, irmãos. De um jeito tão próximo de Yahweh que nós só vamos entender isso quando nós também estivermos perto dele, física e espiritualmente. Então Satã sabe. Por exemplo, o compasso que usa na maçonaria, se você for olhar o compasso, o símbolo maçom que o maçom usa o compasso. Se você olhar dentro do compasso,
Existe um quadrante dentro do compasso. Entendeu? Ial, irmãos, Ial é o quadrante. Por que ele é o quadrante? Por que ele é o quadrante? Porque tudo fecha com ele. E tudo fecha nele. Por exemplo, quando as coisas forem novas, quando tudo for renovado, novo céu, nova terra, aonde não haverá mais morte, quem é que vai fechar isso? É Ial dos exércitos. Por que Ialcha vai entregar nas mãos de Ial, depois do milênio, já no 8º milênio, Ialcha vai entregar o reino na mão do Pai? Porque Ialcha sabe que Ial é o soberano do universo, é a majestade maior do universo. Embora Ialcha seja rei, ele sabe que Ial é o rei dos reis dos reis. Ialcha é rei dos reis, mas Ial é o rei dos reis dos reis. Tá entendendo, irmão? Porque tudo fecha com Ial. Ial é o quadrante, por isso ele tem que fechar. Por isso tem que fechar nele. Dentro dos 10 mandamentos, moral, os ditames da lei de Ial, o decálogo, por que o Shabat está colocado, está configurado exatamente no 4º mandamento? Por que o Shabat está configurado exatamente no 4º mandamento? Porque o 4º mandamento, irmãos, é um dos mandamentos que mais a gente passa por provação. Principalmente quem não entende. As provações ainda elas são maiores para quem não tem o entendimento correto a respeito do Shabat. Esse amigo que vos fala, é lógico que eu guardo o Shabat. Mas de que maneira que eu guardo o Shabat? Com a benevolência de Ialcha. Se uma ovelha minha cai no buraco no Shabat, eu não deixo ela lá no buraco, vou tirar só depois de terminar o Shabat. Eu vou lá e vou socorrer. Porque Ialcha disse que é lícito fazer o bem no Shabat. E o Shabat é o nosso dia, sim, de repouso. Repouso físico, irmãos. É, porque a gente não deve trabalhar os 7 dias da semana. Nós não somos máquina. Os 7 dias da semana, irmãos, quando Ial separou o 7º, o Shabat, era exatamente para o trabalho não virar para nós uma espécie de ídolo. Entendeu? Porque se você trabalha os 7 dias da semana sem parar, você está fazendo do seu trabalho uma espécie de ídolo. Você está idolatrando o trabalho. Porque ninguém deve trabalhar, irmãos, sem descansar. Nem as máquinas, até as máquinas, irmãos, elas têm que passar por um período de descanso. E dentro de uma estrutura, quando precisa de um funcionamento de uma máquina, geralmente existe 2, 3 máquinas para quando for desligar uma, antes de desligar aquela, ligar a outra, para que quando se desliga uma, a outra fica mantendo o serviço. Mas até as máquinas descansam, irmãos. Até as máquinas descansam. Porque dentro de uma estrutura física, tudo que se faz uso se desgasta. Principalmente na estrutura humana. Não quero nem falar de máquina não, mas dentro da estrutura humana. Então o Shabat, por que ele está colocado lá no 4º mandamento? Por que Moisés, quando foi receber a lei, e isso ele foi 2 vezes, ele passou por esse período 2 vezes de passar por 40 dias. Na primeira vez ele ficou 40 dias quando ele foi receber a lei. Aí depois desceu, subiu de novo, que ele quebrou, subiu para receber, para Ial fazer outras pedras, ficou mais 40 dias lá. Ialcha no deserto, ali, no jejum, na provação, 40 dias, irmãos. Noé, o Enoque, né? Para quem
paganizou a letra E, porque tem gente que paganizou tudo, mano. Paganizaram a letra E, paganizaram tudo. Porque no hebraico antigo, no Aprit, o fato de não ter a letra E, não ter a letra J, então eles paganizaram tudo. E não é bem assim que a coisa funciona. Paganizar qualquer coisa, qualquer letra, irmãos. Paganizar qualquer coisa e qualquer letra é o mesmo que falar que Iau é o culpado do paganismo dessa letra, porque foi Iau que criou os idiomas. Satã usa o Y lá nas obras ocultas dele, dentro da maçonaria, lá dentro do Vaticano. Satã usa o Y? Usa. Ele usa o Y como símbolo para apontar para ele. Os adoradores dele usa tanto dentro da maçonaria como lá dentro do Vaticano. O pontífice lá de Roma, ele tem um bastão que na ponta é um Y realmente. Mas isso torna-se a letra Y uma letra paganizada? Não. Apenas é um instrumento que Satã está usando para suas obras. Mas não torna o Y uma letra paganizada. Porque todos os idiomas, irmãos, foi feito por Iau. E como eu estava mostrando a vocês aqui, eu agora vou abrir de novo lá. Deixa eu ver aqui onde está. É aqui. Vou abrir de novo aqui vocês e vou mostrar uma outra coisa a vocês. Vou mostrar aqui uma outra coisa a vocês. Daqui a pouco eu vou abrir um texto bíblico com vocês para a gente poder entender isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Iau, Xalá, Iau, Xalá. Iau Xalaim é o nome da cidade que todos nós conhecemos, né, irmão? Deixa eu ver se está aqui para vocês. Tá. Iau Xalaim é o nome da cidade que nós conhecemos. E aqui nesse nome, Iau Xalaim, tem 3 nomes em um só. Tem o nome do Pai, tem o nome do Filho e tem o nome da cidade sagrada, da cidade perfeita. Então vamos contar agora aqui. Vai dar 11 letras, tá, irmãos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras. Iau Xalaim. São 3 nomes em um só. Deu 11 letras aí. Aí deu 11 letras. A presença do número 11 aí. Iau é um. Iauxa é um com Iau. Ele não é um separado de Iau, não, irmão. Ele é um com Iau, tá? Então aqui tem 11 letras representando 3 nomes. 11 e 3, 14. Dividido por 2, 7. Perfeição de Iau, irmãos. Então, Iau Xalaim, escrito dessa forma aqui, que até quem me quiser me provar o contrário, vai ter que provar para Iau também. Então, Iau Xalaim tem 11 letras, representando 3 nomes. Então, cada unidade desses nomes, Iau, Iauxa e a cidade perfeita, Iau Xalaim, a cidade de Iau, a cidade de Iauxa, a cidade perfeita. E são 3 nomes em um só, trazendo por um somatório dentro da estrutura que nós contamos ali de 11 caracteres, mais a representação de 3 nomes em um só. 3 e 11, 14 dividido por 2, 7. E agora nós vamos agora aqui, irmãos, quero apresentar a vocês, nós vamos ler aqui a Bíblia. Deixa eu colocar aqui a Bíblia para os irmãos. Não, quero colocar a Bíblia israelita. João 17, de 21 a 23, que diz o seguinte, ó, depois eu vou ler na nossa Bíblia comum mesmo. A fim de que todos sejam um,
Todos quem? Nós, irmãos. E como és tu, ó Abba, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a grandeza que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, tá vendo? O objetivo de Yahshua é nos tornar um com ele, irmãos. Olha o número 1 aí. Tá vendo? E eu lhes tenho transmitido a grandeza que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados aonde? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Eu quero só fazer aqui, sempre eu vou fazer essa ressalva, não é de ironia, não é com nada não, irmão. É com a intenção de ampliar os horizontes. Por exemplo, aqui, o povo que fez essa Bíblia aqui, eles paganizaram a palavra amor porque se lê Roma de trás para frente. Só por isso que eles paganizaram a palavra. Mas amaste, e tem uma deusa pagã, um ídolo pagão com esse nome aqui, ó. E agora, esse nome também é paganizado? Amaste? Não, irmão. O fato de existir a deusa Amaste, não faz a palavra Amaste ser paganizada, não. Eu estou dando só essa ressalva aqui. Mas vamos voltar para o nosso objetivo. Qual é o objetivo? É mostrar, irmãos, que... já terminar. É mostrar que dentro das estruturas numéricas, nós sempre vamos encontrar uma coerência. Sempre vamos encontrar uma coerência dentro da estrutura numérica. E às vezes até dentro dos capítulos e versículos da Bíblia. Tem coisas fantásticas dentro da configuração de capítulos e versículos. Por exemplo, que eu posso falar para vocês. Jó 1, 21. Ali é categórico, irmãos. É categórico ali que Yahweh está nos ensinando. Quando Jó 1, 21 fala. Deixa eu abrir aqui para vocês poderem entender. Dentro da numerologia. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Nós vamos lá em Jó 1:21. Só para me dar. Olha aqui, ó. Até esse João aqui 17, ó. João 17, 21. Olha aqui, ó. Se você for olhar, irmão. Ó o 1 representando o Pai. Ó o 7 representando Yahshua. E olha o 21 aqui, irmãos. Olha o 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o 21 aqui, irmãos. Então, se o objetivo de Yahshua é nos tornar um com ele, assim como ele é um com o Pai, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, a comunhão, então, quantos membros tem na comunhão? O Pai, o Filho e os irmãos do Filho. Entendeu? E os irmãos, o resto dos filhos. Então a nossa comunhão, irmãos, é com o Pai e com o Filho. E dentro dessa comunhão, existe 3 representações. O Pai, o primogênito e os filhos caçula. 3 unidades. Dentro do 21 ali. 21 dividido por 3 dá quanto, irmãos? 7. Tá vendo como é que a gente acha a gema dentro da numerologia bíblica? João 17, 21. Por que calhou? Será que foi coincidência, irmãos? Essa verdade aqui que está em João 17, 21. Olha aí. No 17 tem o 1 do Pai, tem o 7 do Filho. E no 21, irmãos, dividido por 3, dá 7. 7 não é o número da perfeição? 7 são as notas musicais. 7 são as cores do arco da aliança.
7 são os dias da semana. Isso não faz a tua mente a trabalhar dentro de uma estrutura pelo menos curiosa? Então aqui, já aqui nesse capítulo e versículo, nós vemos a estrutura todinha da unidade que Yahshua quer que nós sejamos com ele. Aqui no 17 tem o 1 do Pai, o 7 do Filho e o 21 da unidade. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E se a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, quantos participam dessa comunhão? 3. O Pai, o Filho e nós. E 21 dividido por 3 dá quanto? 7. E agora aqui eu vou abrir em Jó, porque tem outra gema também da verdade. Vou abrir em Jó 1:21. Olha aqui, irmão. 1:21. Aqui, Jó está nos ensinando uma verdade. E dentro do processo, irmãos, que Jó nos ensina as verdades, e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. E Yah o deu, e Yah o tomou. Bendito seja o nome de Yah." Olha aqui que coisa tremenda, aqui em Jó 1:21. Olha o 1 aqui, irmãos. Olha o 1 aqui de Yah. Olha o 21 outra vez. E dentro do que Jó está dizendo aqui, e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá." O que é tornar nu para o ventre da mãe? É o processo de reencarnação, irmãos, que a Igreja Católica tirou do corpo de doutrina, do próprio catecismo deles, porque tinha. Então o imperador Justiniano, no ano 553, ele tirou a doutrina da reencarnação e deu mais ênfase na doutrina do tormento eterno para fazer com que as pessoas se batizassem e se voltassem para dentro da igreja. Porque se essa doutrina aqui da reencarnação fosse conhecida, as pessoas não iam querer saber de religião, de igreja não, irmãos. As pessoas não iam querer saber desse sistema que a gente conhece aí não. Porque a doutrina da reencarnação exatamente joga o sistema religioso por terra. A minha mãe nunca foi de religião nenhuma. Nunca foi espírita, nunca foi evangélica, nunca foi de religião nenhuma. Mas ela, ao ler a Bíblia, ela entendeu isso aí. Ela entendeu. E quando ela entendeu o processo de reencarnação, fez com que ela não se contaminasse com religião nenhuma. Ela nunca expressou religião nenhuma. Eu sou da Batista, eu sou da Usleana, eu sou do Quimbanda, eu sou do Candomblé, eu sou do Espiritismo. Nunca. Minha mãe nunca expressou religião nenhuma, nunca defendeu bandeira de religião nenhuma. Ela nunca defendeu bandeira de religião nenhuma. E esse amigo que vos fala saiu do útero dela. E quando eu falo que o espírito que está aqui dentro dessa carcaça, deixa eu botar para vocês, porque vocês não estão me vendo, né? Quando eu falo para vocês que o espírito que está aqui dentro dessa carcaça, dentro desse corpo aqui, é o espírito de Adam, eu estou falando de coisa que Yah já me revelou, irmãos. Yah já falou para mim. E o espírito que está agora lá no corpo da minha esposa, porque agora ela está lá dormindo, agora são exatamente 3h52 da manhã, ela está lá dormindo. Uma hora eu vou fazer um vídeo com ela aqui, um vídeo que ela vai estar presente aqui. Ela tem 86 anos, irmãos. Aí ela só faz comida, porque as outras coisas eu faço tudo. Eu limpo casa, além do meu serviço na serralheria, eu limpo casa, eu limpo quintal, faço tudo. Até a roupa eu que lavo, boto lá na máquina. Ela só faz comida, 86 anos, então eu tenho que dar um descanso para ela. Então, irmãos, o que acontece a respeito dessas coisas que eu estou falando para vocês? Quando a gente começa a interagir com a numerologia bíblica, não com a astrologia, nada disso, mas dentro da numerologia bíblica, dentro do que assim diz Yah dos exércitos. Porque se Yah não falar, Yah não falou, e se ele não falar, eu jamais vou acreditar no que o sistema trouxer para mim. Por exemplo, o sistema trouxe
e até pouco tempo atrás eu acreditei, hoje eu não acredito mais, eu sou 100% terraplanista. O sistema trouxe para nós, irmãos, que aí em cima está cheio de planetas, dentro da nossa estrutura que Ial criou, dentro do nosso mundo, está cheio de planeta em cima. Aonde que a Bíblia ensina a respeito de planeta em cima? A Bíblia, quando fala de Vênus, que a gente conhece hoje como um planeta, a Bíblia fala dele como estrela. Você vai acreditar em quem? Em Ial ou na NASA? É isso que nós temos que acreditar. É coisa tão absurda, irmãos. Eu vou preparar depois, que eu até achei uma bolinha na rua, que eu vou preparar depois, quando for fazer essa ilustração aqui, não vai ficar tão difícil para mim. Os homens dizem que a Terra gira assim, ela faz esse movimento aqui, é chamado de rotação. Esse aqui é chamado de rotação, esse aqui, ó. E esse aqui, ó, é chamado de translação. Esse aqui, ó, esse que roda assim é translação. E o que roda assim é rotação. Então eles têm a capacidade de dizer que um corpo pode fazer 2 movimentos ao mesmo tempo, um só corpo fazer 2 movimentos ao mesmo tempo. Não existe, irmãos, é uma mentira terrível. No ventilador, ele joga vento para cima e para baixo. Mas quando ele está jogando vento para baixo, ele não tem condições de jogar para cima, não. Se ele está jogando para baixo, é para baixo. Agora, se ele vai jogar o vento para cima, é para cima. E, pelo que eu entendo, pelo que eu percebi a respeito aí dessas mentiradas que eles colocam sobre a Terra esférica, é que a Terra faz 2 movimentos, irmão. E, inclusive, de 1.600 km/h. Você vê bem o velocímetro que eles usarem. Como que deve ser grande esse velocímetro para poder medir a velocidade da Terra? Tem que ser um velocímetro muito grande, irmãos. Não tem lógica. E a gente tem que estar por dentro da arquitetura de Ial. Aprendendo sobre o quadrante, as coisas tudo fica mais... cria-se mais sentido e a gente tem condições de estar pronto para Ial nos revelar mais coisas. Ial quer nos revelar mais coisas, mas ele vai nos revelar na medida que a gente também fica pronto para receber a revelação. Entende? Se eu e você, se nós não estivermos prontos para recebermos as revelações de Ial, como que nós vamos receber? E dentro dessa estrutura nós temos que rever conceitos. Temos que rever conceitos, irmãos. Temos que dar meia volta, nos converter de erros terríveis, de erros tão claro, que chega a estar pulando, está saltando das escrituras a verdade e as pessoas não conseguem entender. Salta das escrituras, irmãos, vários versos dizendo que a terra é imóvel, que a terra não pode ser abalada, que a terra, irmãos, está firme. A terra não vacila, a terra não mexe, não se mexe. Ela no máximo treme quando dá um terremoto. Aí ela treme. É óbvio, as estruturas, os pilares da terra, porque a terra tem pilares, irmãos. E quando a gente entende toda a criação, existe um domo em cima, e embaixo, aonde fica ali os pilares. E quando a terra sacode, irmãos, que eles dizem que são as placas tectônicas, né? As placas tectônicas que eu chamo de pilares. As colunas da terra. Os fundamentos da terra, eles estremecem. Eles chamam de placas tectônicas. Que não tem nada, não tem nenhum problema colocar o nome das colunas de placa tectônica, não tem problema algum. Não tem problema algum. Mas a Terra, irmãos, ela não gira a 1.600 km/h. Então, quando a gente começa a nos lançarmos no modelo perfeito que Ial criou esse mundo, as coisas começam também a clarear para nós. Se a gente
conhecer a estrutura do quadrante, o próprio Ial. Por isso que o nome dele tem 4 caracteres, porque o quadrante fecha nele, ele fecha tudo. Ialcha, ele criou, mas Ial foi o seu professor, Ial foi o seu mestre. Ialcha não é o criador é Ial. Ial criou através de Ialcha. Se não me falha a memória, está em Filipenses 3:9. Deixa eu ver aqui. Eu já vou já terminar, meus irmãos. Eu só quero só ver isso aqui mesmo, se é Filipenses 3:9. Ou Efésios 3:9. Éfesos 3:9 ou Filipenses 3:9? Bora ver Éfeso primeiro. É isso aí mesmo. Efésios 3:9. Aqui. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Ial, o Criador, né? Em Ial, que tudo criou por meio de quem? Por meio de Ialcha, o Mashiach. Tá vendo? Ial criou por meio dele. Então, o Criador, irmãos, é Ial dos exércitos. Por isso diz lá em Provérbio 30, verso 4, quem criou todas as coisas? Quem amarrou as águas na orla do vestido? Quem estabeleceu as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? Entende? Então, Ial dos exércitos, o Abba, o Pai, ele é o Criador de todas as coisas. E nós temos que ficar atentos a essa estrutura. E eu quero, irmãos, deixar aqui também um aviso antes de nós terminarmos. Amanhã, se Ial assim permitir, nós estaremos com mais uma live às 20 horas. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Ialcha, o Mashiach. Assim seja.